Psicologia e agilidade. Tema polêmico. Como que você enxerga isso, Carol? Psicologia e agilidade. Olha, eu acho polêmico também. A primeira vez que eu tive contato com agilidade foi a partir de maio do ano passado, que eu entrei na área sem saber absolutamente de nada. E aí eu lembro quando eu comecei a ir em eventos de agilidade, tem algumas pessoas que se utilizam. Na verdade, é natural, né? Tipo, as pessoas, elas têm, às vezes, psicologia como um conhecimento comum. Eu lembro que até no meu primeiro período de psicologia, uma professora falou assim que a Sandy, ela tava pensando em fazer letras ou psicologia, mas ela falou assim que psicologia você aprende no dia a dia. E aí acho que tem... sim. E acho que tem um pouco esse pensamento comum de a psicologia, ela, tipo... Sei lá, a escuta é comum, todo mundo sabe escutar, todo mundo sabe fazer isso. E aí quando eu ia em alguns eventos, às vezes me dava uma coceirinha de determinados usos da psicologia em alguns espaços de agilidade. Eu sei que, tipo assim, a gente precisa ter algumas preocupações, tipo, tá em alto falar sobre saúde mental, e a gente precisa falar sobre isso no ambiente de trabalho, sobre outras coisas também que falam sobre psicologias, né? Mas eu acho que enquanto profissional de agilidade, às vezes a gente precisa também entender que nem tudo é passível de uso e a gente precisa ter muito cuidado em usar certas coisas. Até no setting terapêutico mesmo, até qualquer intervenção que a gente vai fazer enquanto psicólogo, a gente tem uma responsabilidade muito grande, porque a gente não sabe o que vai gerar daquilo. Então, eu já li muitas coisas, tipo, como utilizar arquétipos de psicologia em reuniões, não sei o quê. E aí eu ficava, ai meu Deus. Aí eu lia, tentando ter toda a compreensão do mundo. Mas assim, eu percebo que sempre quando as pessoas fazem isso, elas fazem isso muito bem intencionadas, mas eu fico com um pouco de medo dos usos que a gente pode acabar fazendo disso. Muito bom. Eu faço paralelo com, sei lá, direito, vai. Não é todo mundo que já entrou com processo, já esteve envolvido num processo jurídico, papapá. Agora, psicologia, todo mundo tem uma cabeça, né? Todo mundo tem uma mente. Então, a partir do momento que a pessoa começa a pensar sobre isso, já se acha no direito de usar. Mas deixa eu chamar aqui a vinheta que eu tô me antecipando. Tá bom. Léo, solta a vinheta. Sejam bem-vindos ao Love the Problem, o podcast oficial da K21 e agora também Nowhere, onde trazemos novidades, dicas e tudo de mais relevante no universo corporativo, com carinho, toda semana para você. Bom, quem tá ouvindo aqui talvez reconheça a minha voz, mas eu não sou a Dea e também não sou a Flor, né, as hosts oficiais desse podcast, mas digamos que eu tenho um espacinho aqui no meu coração onde eu guardo Love the Problem, e provavelmente Love the Problem tem um espacinho aí também, aonde me cabe. Então eu sou o Lula, pra quem não me conhece, ouve aí uns episódios mais antigos que talvez você escute minha voz também, convidando com gente querida. E hoje eu tô aqui porque recebemos um convite enquanto comunidade, a Agilidade Preta recebeu um convite para gravar um episódio especial aqui pro Love the Problem. Agora é aquela hora que você põe um Léo, que a gente gosta. Então a gente tá aqui para falar sobre um tema que a Carol já introduziu aí, polêmico, né? Eu não sabia que a Carol ia dizer que ia confirmar que era polêmico, né? Minha visão é polêmica, a Carol já confirmou aqui que é um tema polêmico, que é psicologia e agilidade. A gente ia gravar, inclusive por falar em polêmica, a gente ia gravar esse episódio durante a Agile Brasil, junto com a galera da Business Map, que é a antiga Kanbanize, né? A gente tava com um estúdio de podcast ali no meio do evento e tal. E acabou que não rolou da gente gravar. A gente ia gravar no último dia da Agile Brasil. Acabou que a gente não conseguiu gravar, mas estamos aqui trazendo via Love the Problem esse tema fantástico. E para falar sobre esse tema, temos aqui Carol, também parte da Agilidade Preta, né? Tamo junto ali na Agilidade Preta. Carol, você já falou aí que você tá na agilidade desde o começo do ano passado, tipo, desde maio, assim. E na psicologia, assim, desde quando você se interessa por isso? Quando você começou a estudar? Qual é que é a sua jornada na psicologia? Eu entrei no curso de psicologia em 2016. Eu tive essa vontade de fazer psicologia já de muito tempo.
Eu sempre gostei muito da área de humanas no geral, mas eu não gostava muito de profissões que eu fosse, tipo, ficar ali focada em fazer uma mesma coisa todos os dias, tipo. Então, todas as profissões que eu ficava pensando dentro da área de humanas, tipo, licenciatura, eu ficava pensando, mas pesquisa não é valorizada aqui no Brasil, que para outro lado que eu vou correr. Então, fiquei pensando muito, então cheguei na conclusão que eu deveria fazer psicologia. Na época eu visitei o curso de psicologia aqui da Universidade Federal, conversei com alguns alunos que já faziam, e aí eles falaram super bem, falaram que tinham várias abordagens, então eu poderia, tipo, me encontrar ali qual abordagem me ajudaria. E para mais que isso, as pessoas falaram, tipo assim, olha, mesmo se não for o curso que você vai fazer para, tipo, ser a profissão da sua vida, com certeza vai ser um curso que vai te trazer muitas reflexões e que vai te ajudar em qualquer coisa que você quiser fazer. Então eu falei, então é isso, vou escolher esse curso. Porque às vezes a gente é muito novo e aí fica aquela pressão de escolher que curso que você vai fazer, e aí fica aquela coisa, vai ser a profissão da minha vida. E aí quando eu escutei isso, de tipo, vai te ajudar em qualquer profissão que você decida seguir, eu falei, pronto, me ajudou, eu vou fazer psicologia. E eu lembro quando eu cheguei lá, era um CEMUNI, que a gente chama de CEMUNI, que é célula única, alguma coisa. Que ela seguia, tipo, uma arquitetura daquelas ágoras, sabe? Que, tipo, as salas são em volta e tem um pátio no meio. Então, toda vez que você saía das salas, você encontrava com as pessoas no pátio pra ficar conversando. E aí também isso me encantou muito. Eu fiquei, caraca, que legal. E aí quando eu cheguei lá, as pessoas estavam conversando. E aí na época não podia colar cartaz na parede, e aí eles protestaram e colaram cartaz no chão do pátio. E aí eu fiquei, gente, é o meu curso. Isso é isso que eu queria. É o que eu quero, é o que eu quero. E tinha gente tomando banho de mangueira no pátio. Eu falei, isso é ensina, não é bagunça, é tudo. E aí eu quero isso pra mim, é protesto, é crítica. Aí eu entrei no curso em 2016 e terminei ele no final de 2021. Eu terminaria em 2020, mas aí atrasou por causa da pandemia, né, que eu precisava fazer os estágios. E aí é esse meu percurso na psicologia, mas eu falo que não começa, tipo, no dia que a gente entra e faz a matrícula, né? Acho que começa muito antes. Então a minha mãe mesmo, ela tinha vontade de fazer psicologia, acho que parte do meu querer fazer psicologia também tem a ver com isso. Você sabe que você estava falando sobre arquitetura do prédio, né? Você falou, CEUNI, né? O centro tal, ali que tinha o prédio, né, ali na Federal, e isso me lembrou toda uma história. Nossa, senta que lá vem história agora. Eu vou puxar um fio que vem de lá de trás, ó. Mas se liga só. Eu descobri em 2020, inclusive você estava falando, acho que você ia falar, antes da gente começar a gravar, você ia falar sobre um texto que eu escrevi no LinkedIn, que citava Ailton Krenak, alguma coisa assim, tem a ver com esse texto, ó. Se liga, em 2020 eu participei de uma conferência que um amigo me chamou pra tá lá como conferencista mesmo, tipo só participante, e ele chamou porque foi online em 2020 por causa da pandemia. E aí participou eu, o Panda, acho que eu e o Panda. A Ceci também, eu acho que ela tinha participado, só que ela falou que não. Aí depois, mas eu lembro que você tava, mas tudo bem. 2020 isso. E aí eu cheguei lá na conferência, e aí tinha só uma galera das antigas de tecnologia, assim. Uma galera, tipo, citando a conferência que eles foram em 1996, assim, 1994. Você nasceu que ano, Carol? 97. É muito doido, né? Você tá numa sala com uma galera citando uma conferência de antes de você ter nascido, assim. Sim. E aí, eu fiquei impressionado porque eles traziam uns conhecimentos. A gente tava até falando sobre Ailton Krenak, né? A Jane, minha namorada, a Jane fala, isso daí é ancestralidade, né? Tipo, eles estão trazendo conhecimentos ancestrais, assim, conhecimentos de um tempo em que eu era muito pequeno ainda pra entender qualquer coisa da vida. E eu fiquei fascinado, assim, na conferência. A conferência pequena, tinham, sei lá, 30, 50 pessoas, assim. E aí, eu só ouvindo, e eu gosto muito de tecnologia, né? Você falou que estudou psicologia, eu estudei sistemas de informação, e sou apaixonado por tecnologia até hoje. E entre um pouquinho nisso que você falou da psicologia ajudar em várias outras áreas, tecnologia também me ajuda em qualquer área que eu for na vida, né? Assim, hoje nem sei se eu considero... Não, eu considero. Os meus skills de agilidade são mais voltados para tecnologia, hoje em dia, né? Mas aí, beleza, fiquei fascinado por essa galera. Aí, durante a conferência, eles citaram, sem parar, um autor chamado Christopher Alexander. Botaram o livro dele, assim, ó, tipo, sei lá, a quinta vez que eu vi o livro dele, eu falei, nossa, eu não faço ideia de quem que é esse cara, vou ter que comprar o livro dele. Aí eu fui lá e comprei o livro dele. E é um livro grossão, assim. Inclusive, na palestra que eu fiz na Gebras do ano passado, eu levei ele no palco e tal, eu mostrei o livro, é um livro grossão. E aí, quando chegou o livro, eu fiquei meio surpreso, porque eu tava esperando um rolê de tecnologia, e o livro, na verdade, era de arquitetura e urbanismo. Eu lembro que você citou.
Então. E aí eu fiquei do tipo, mano, o que essa galera de tecnologia tá falando sobre arquitetura e urbanismo? E aí eu entendi que esse trabalho que o Christopher Alexander fez na década de 70, arquitetura e urbanismo, foi um trabalho de desenvolver padrões de arquitetura e urbanismo. Então, esse que você falou, por exemplo, do prédio com os... Como que você falou o nome bonito mesmo? Uma ágora. Ágora, isso. É um prédio como uma ágora, né, com um centro no meio, ele provavelmente segue algum padrão de arquitetura, né? E o Christopher Alexander, ele tinha um trabalho muito profundo, inclusive filosófico, tentando entender como que esses padrões de arquitetura conseguiam gerar mais vida e gerar uma capacidade de produzir vida naturalmente, né? Então, que você for da galera tomando banho de mangueira e botando cartaz e protestando e se encontrando no meio, não é por acaso, né? Que aquela estrutura é uma estrutura que gera vida. E aí, por que eu tô trazendo todo esse rolê? Porque na década de 90, a galera de tecnologia, 80, final de 80, começo de 90, começou a pegar esses padrões de arquitetura e urbanismo e aplicar para código. E aí fizeram um livro sobre padrões de código, chamado Design Patterns. É um livro bem famoso para quem programa, sobre orientação a objeto, padrões de desenvolvimento de código, papapá. Eles, fazer um parênteses aqui, eles ignoraram um pouco essa parte de gerar vida e de produzir todos coesos, né, e tudo mais. Não que ignoraram, mas eu acho que a computação em si, ela tem uma parte um pouco mais fria, né, assim, e aí, durante os anos seguintes, eles começaram a fazer essa autocrítica, né, e tal, e aí eu fui na conferência, faz umas 3 semanas, assim, eu fui na conferência presencial esse ano, né, 2023. Então eu fui online em 2020, passei 3 anos estudando loucamente, assim, todo o trabalho do Christopher Alexander e da comunidade. E aí esse ano eu falei, não, vou lá na conferência presencial, gastei uma grana pra ir, que foi lá nos Estados Unidos, e foi muito boa, assim, a conferência. E o que eu consegui perceber na prática? Que essa galera lá, que tava na década de 90, fazendo tudo isso, e que continuou durante os próximos 30 anos, né, fazendo esse tipo de movimento, é a galera que tá na fundação do movimento ágil. Assim, então lá na conferência que eu tava 3 semanas atrás, estava o Alistair Cockburn, por exemplo, Cockburn, pessoal, não sei como pronuncia, desculpa Alistair, você nem vai ouvir isso daqui, porque se bem que ele fala espanhol, talvez ele possa ouvir esse podcast em algum momento, né, vai que. Mas o Alistair tava lá, inclusive Cessi e eu ensinamos o Alistair a dançar forró, ali no meio da conferência, ele curtiu muito, mas o Alistair é um dos signatários do Manifesto Ágil, então é esse pessoal de tecnologia que se inspirou na galera de arquitetura e urbanismo e para começar a desenvolver padrões de tecnologia, que começou a estudar também métodos ágeis, né, e escrever o manifesto ágil, papapá. Então, é toda uma patota ali que hoje deu no que deu. Por que eu tô trazendo essa história inteirinha aqui? Porque existe uma polêmica dentro da agilidade, hoje em dia, que é a polêmica de só pessoas de tecnologia deveriam trabalhar com agilidade, um rolê assim, sabe? Do tipo, puta, se você não programa, tipo, como que você vai ser uma Scrum Master, uma Agile Coach, uma, sei lá, gerente de produtos, qualquer coisa desse tipo, né? E essa história pra mim ela é muito simbólica, porque seria o equivalente a falar que só pode, sei lá, trabalhar em cima de padrões a galera que estudou arquitetura e urbanismo lá. Tipo, se o Christopher Alexander falasse isso, tá ligado? Ou falar que os padrões deveriam ser limitados a simplesmente arquitetura e urbanismo. Ou falar que deveriam ser limitados a código e tal. Então, eu acho que quem traz esse movimento não enxerga a capacidade que a gente tem de expandir e de ampliar universos, né? E fazendo, inclusive, intersecções com outros. Eu trouxe tudo isso porque você falou que começou a ter contato com agilidade, né? Trabalhar com agilidade faz 1 ano e meio, 2 anos aí. E não é tão comum ver psicólogas dentro de equipes que tentam aplicar métodos ágeis no geral. Como que você vê esse movimento, Carol? Você acha que é um movimento que tá vindo no tempo certo? Você acha que é um movimento que tá atrasado? Você acha que é um movimento que tá à frente do seu tempo? Essa junção entre produtos digitais e tecnologia e psicologia como parte integrante desse desenvolvimento, né? O que você sente no seu dia a dia? Nossa, 20 minutos de história, hein? Meu Deus do céu. Não, mas é bom, eu gosto. Você contou uma historinha, eu não vou contar a historinha, mas eu vou ir um pouquinho atrás no que você estava falando para eu trazer agora meu ponto de reflexão. Estava falando, né, da questão do Christopher, que inspirou na arquitetura para escrever a questão dos padrões de código. Quando você foi falando de arquitetura do Christopher, eu lembrei muito de um teórico que a gente usa muito na psicologia institucional, que é o Michel Foucault. E aí ele também se propõe a pensar como alguns espaços eles influenciam na forma como a gente se comporta. E aí, por exemplo, a porta na sala de aula que tem aquele vidrinho para quem passa no corredor olhar para dentro, por exemplo, é uma forma de ficar vigiando ali
o que está acontecendo e ter um controle sobre aquilo. Ou em algumas salas de aula, a cadeira dos alunos serem mais baixas e onde o professor fica ali ser um pouco mais alto, também diz sobre modelos de arquitetura que influenciam nas formas que a gente se comporta. E aí, o Michel Foucault, ele é ótimo, eu adoro ele. Inclusive, é bom sinalizar isso, que eu ia finalizar em algum momento, mas vou aproveitar para sinalizar agora que não existe uma psicologia única, tem várias psicologias. E aí eu, por exemplo, eu gosto muito da psicologia institucional, que é, por exemplo, essa psicologia que tem como um dos teóricos o Michel Foucault, que fala muito da forma como a gente se comporta no mundo e como o ambiente, e isso se constitui. E aí, a partir da psicologia que eu boto mais fé aqui, né, que é a psicologia institucional, também bebo um pouco ali da água da psicanálise, dá para refletir um pouco na questão que você estava falando, que, por exemplo, você estava falando assim, a área de tech, as pessoas são muito frias. E aí, acho que não é da área de tech, acho que, tipo, isso ultrapassa, tipo, tem determinadas coisas que são úteis ali no trabalho de tech, que é interessante que as pessoas sejam mais frias para o que se pretende ali de uma forma geral. Então, por exemplo, o que eu vejo é que às vezes na tecnologia, não estou falando de equipe, não estou falando de pessoa específica, estou falando no geral. Quando a gente pensa, por exemplo, numa empresa, a gente quer pensar o quê? Em entrega, no que essas pessoas elas vão conseguir produzir. E aí não é só uma empresa de tecnologia, estou falando de uma questão institucional mesmo. Quando você pensa, por exemplo, no hospital, por exemplo, tem um objetivo ali que é curar o máximo de pessoas possíveis. E acho que quando a gente pensa em instituições, elas têm funções ali que são para além daquela instituição em si. Essas questões, elas ultrapassam. Então, por exemplo, quando a gente pensa na lógica de uma empresa, a gente tem coisas a entregar, então é interessante que os profissionais se comportem de determinadas formas para que a gente tenha os resultados que a gente quer. E aí nem sempre esses resultados são resultados que vão pensar de uma forma mais humana, de entender se aquela pessoa ela precisa de um tempo com a família dela, se ela precisa ter qualidade de vida, se ela precisa ter isso, se ela precisa ter aquilo. Então eu acho que, tipo assim, não é nem se a tecnologia está atrasada em acolher certos profissionais, é porque eu acho que é interessante para alguns movimentos da tecnologia não se preocupar com determinadas coisas para entregar outras. E aí fala até de uma força útil da vida, que aí o Foucault ele também fala sobre isso, né? Inclusive fala... Quando a gente fala disso de força útil, fala, por exemplo, do surgimento da psicologia aqui no Brasil, a psicologia aqui no Brasil, ela surge junto com as instituições. Então, o psicólogo, ele tem inicialmente ali um papel que a gente chama, às vezes, de amolador de faca, que é ficar naquele papel de dizer quem vai ser útil para isso. Então, era muito comum psicólogos nas empresas para ficar falando quem pode assumir esse cargo, quem tem esse perfil. E quem tem esse perfil, geralmente, era a pessoa que não era uma mãe de família, que tinha que ter um tempo para passar com os filhos. É geralmente um homem de determinada idade, de determinado contexto, que vai ter possibilidade de entregar o que aquela empresa quer. Então, assim, eu acho que não é nada à toa. E aí, o que é que eu percebo agora? Quando eu entrei na área de tech, é claro que tem certas dificuldades, porque você está lidando com uma equipe de desenvolvimento, na maioria dos contextos ágeis, né? Então, tem uma dificuldade, sim. Mas, assim, a empresa que eu tô agora, tem muitas pessoas que também não são da área de tecnologia. E aí foi muito legal, assim, porque eu sempre ficava sentindo como se ficasse faltando algum conhecimento pra mim. Porque, meu Deus, eu preciso começar a estudar código, porque senão eu nunca vou ser uma boa agilista e não sei o quê. Só que eu percebi que, tipo assim, você mesmo falou, a maioria das minhas skills são de tecnologia. E também tem skills, a maioria das minhas skills, eu entendi que elas não são de tecnologia. A maioria das minhas skills, elas são da parte das ciências humanas. E enquanto agilista, eu posso entregar coisas, entregar resultados a partir disso. E agora eu estou gostando disso porque ela também está próxima à ética profissional que eu quero exercer. Então, tipo, quando eu, por exemplo, entro numa reunião e aí eu percebo que aquilo ali não é uma massa única de pessoas que vão fazer uma entrega e eu quero me preocupar, por exemplo, se tal testador vai ter tempo de fazer aquilo, eu quero escutar a história dele sobre aquilo, de por que aquele tempo não vai dar pra ele, todo mundo fala que vai dar, não, esse lead time tá ok. Eu tô trazendo uma reflexão crítica que foi a minha profissão que me deu. E aí também eu acho que tem algumas coisas que não são da psicologia, porque às vezes a gente coloca como se humanidades fosse só coisa de uma ciência. E não, tipo, humanidade a gente exercita pra além. E aí tem até uma coisa que eu tava querendo esses dias, que era... Agora eu tô digerindo melhor, porque eu fui numa palestra e eu gostei muito, que é de comunicação não violenta.
Aí quando eu comecei a estudar sobre isso, eu falei, gente, o que é isso? Você lembra de quem que era a palestra que você gostou? Ai. Bom, não precisa buscar, não. Eu não vou lembrar agora, mas era no Scrum Hill. Ah, legal. Então, obrigado a quem fez uma palestra no Scrum Hill aí sobre CNV. Isso, foram duas mulheres. Uma delas era psicóloga, inclusive, porque eu fiquei procurando ela no LinkedIn e não achei. Ah, se você está aqui acompanhando e você é psicóloga e trabalha com agilidade sistema Scrum Hill, segue aqui, os contatos da Carol vão estar aqui na descrição do episódio. É isso. E aí eu gostei muito da forma que ela fez, porque ela foi introduzindo, de fato, o que era comunicação não violenta e como não executar ela. Só que, tipo assim, aí eu achei ótimo. Eu falei, é muito necessário pra muita gente. Inclusive, me deu muitos insights que eu fiquei assim, gente, como que eu começo uma conversa assim, né? Tipo, não, peraí, vamos... Só que eu fiquei pensando, gente, a gente teve algum momento que brecou o cérebro da humanidade que a gente esqueceu de fazer perguntas simples, de perguntar, tipo, você tá bem? Quer conversar? Quer fazer um one-on-one? E já vai colocando as coisas, vai botando, como eu falei no início do episódio, tipo assim, arquétipo tal. E aí escreve um monte de coisa ali em cima e vai levando. E não pensa a pessoa como uma unidade e em todo mundo como responsável por aquela pessoa. E foi até o papo que a gente estava tendo na Agilidade Preta esses dias com as meninas, que a gente estava falando muito de saúde mental, dessas coisas, de adoecer no trabalho, e como às vezes quando você precisa, sei lá, se afastar do trabalho por uma questão de saúde mental, costuma aparecer outras pessoas no grupo também com essa questão. E aí você vê que, tipo assim, não é um problema individual. E aquela pessoa não tá doente por causa, sei lá, de uma briga com o marido dela só que ela teve na casa dela. Não é só por isso. Geralmente é um ciclo de coisas. É alguma coisa no trabalho que não tá bem, é alguma coisa em casa que não tá bem. Então, todo mundo que tá ali na rede daquela pessoa, ela tá envolvida com aquilo. Então, tipo, eu como agilista, quando eu vou fazer qualquer coisa, tipo, eu penso nisso, tipo assim, a gente tem uma rede aqui, qualquer movimento que eu exerça, ela tá reverberando em outra pessoa, porque eu sou um sujeito ativo no mundo, eu não sou uma planta que qualquer coisa que eu fazer aqui, até uma planta é ativa, né? Mas enfim, então assim, eu acho muito bem-vindo essa vinda. Eu acho que se a gente não tá conseguindo ter essa reflexão estrutural, como eu falei, da tecnologia, tipo, não ser a tecnologia é fria, mas pensar todo esse contexto, eu acho que se a gente não conseguiu ter essa reflexão, é bom que tenham profissionais de outras áreas, para além de tech na área, enquanto agilista, para trazer esse conhecimento pra gente, nem que seja tendo que fazer a comunicação não violenta e ensinar isso para ver se as pessoas conseguem voltar, né, e falar tipo assim, não, peraí, a gente somos pessoas aqui, né, não somos pecinhas aqui trabalhando. Muito bom. Eu queria te agradecer, Carol, por fazer parte desse movimento de progresso, né? Dentro dessa comunidade que nasceu ali da tecnologia, mas não nasceu só da tecnologia, né? Eu já trouxe aqui outros fundamentos que fazem parte dessa base aqui, mas eu sei que fazer parte desse movimento de progresso tem seu preço também, né? Não é de graça, né? Assim, não é uma coisa que está plenamente estável, né? É muito mais fácil eu, enquanto uma pessoa que desenvolveu software profissionalmente por muitos anos, chegar em um time e me posicionar quanto à maneira que faz sentido fazer gestão naquele time do que uma pessoa que vem das ciências humanas chegar num time e conseguir trazer, né? O que você vê que hoje não são flores ainda dentro desse contexto de ciências humanas entrando de uma forma mais profissional e ativa e intencional dentro desse contexto de gestão do trabalho do conhecimento? Olha, não são flores. O lado sombrio, né? Tudo que tem luz tem sombra, né? Carol Serpejante, muito obrigado por essa. A sombra que você ainda sente aí nesse dia a dia. Eu acho muito difícil inserir por mais que tenha já o movimento das empresas, tipo assim, pensamos em pessoas, só não sei o quê. Eu acho que é difícil lidar com a cultura que já tá lá na empresa, sabe? E aí, também, tipo, falar de certos lugares. Tipo, eu mesma, como uma pessoa que não tô em tech, nem sempre eu vou saber sobre determinada coisa. Então, eu vou falar, tipo, eu vou fazer perguntas a partir do que eu conheço e muitas vezes eu falo, olha, acho que você pode dizer mais sobre esse código aqui do que eu. Então, eu vou falar o que eu entendi. E aí, acho que não sei se
se os espaços eles estão bem preparados para receber isso, sabe? Porque parece tipo assim, você não tem esse conhecimento técnico aqui, o que você tá fazendo aqui? E aí, assim, é claro que eu falo disso a partir de vários lugares. É tanto do conhecimento de pessoa que não era da área e agora está indo para essa área. Então, parece como porque a gente às vezes tem como conhecimento só aquilo que é utilitarista daquela área que a gente tá. Então, se eu tô num ambiente tech, todo o conhecimento aqui que é útil, que é legal, é só de dentro de tech. Qualquer outra coisa que surge aqui vai ser abraçar a árvore. E aí isso aí é um lado sombrio, porque aí parece que qualquer coisa que você queira contribuir para além de tech, que vai fazer muita diferença, fica aparecendo isso. E também é uma área que eu acho que as pessoas se baseiam muito por dados. Então, tipo assim, às vezes você tem que se embasar da forma como eles querem que você fale para você chegar no seu ponto. E aí, às vezes, isso é um movimento bem desafiador. E aí, assim, para além disso, acho que, tipo, além de ser uma pessoa de ciências humanas, também tem o fato, é claro, de eu ser mulher, de eu ser uma mulher negra. Então, assim, parece que aquele lugar de escuta de um lugar de saber fica cada vez mais distante. Então, é um movimento que eu tenho que ficar reafirmando sempre. Mas é uma dificuldade que eu também vejo de outros pares ali que foram formados em ciências humanas e não são pessoas negras e que tiveram, tipo, que se esforçar muito pra, tipo, tentar entender um assunto e falar sobre aquele assunto para ser escutado a partir de um outro lugar também. Então, tipo assim, primeiro você aprende aqui o meu vocabulário, tipo, aprende a língua que eu falo, que aí depois a gente conversa, mas eu acho que não tem esse interesse mútuo também. E aí eu vejo isso como um lado sombrio. E o outro lado sombrio é o lado que eu já falei, das vezes a gente, tipo, ter um bom intuito, um intuito muito bom, assim, né? Vou pensando, ter um intuito muito bom de trazer alguma temática da psicologia para a área de tech, mas às vezes fazer uma leitura muito superficial sobre algumas coisas. Igual, por exemplo, do estudo eu gostei, porque tinha uma pessoa de tech, mas tinha uma psicóloga e ela estava ali o tempo todo direcionando. E às vezes isso é muito importante, porque tipo, tem, por exemplo, dinâmicas grupais que a gente vai fazer na universidade, enquanto estudante de psicologia, e aí, tipo assim, se alguma coisa sair ali do ponto, a gente tem uma responsabilidade muito grande de saber coordenar aquilo depois. E às vezes, por exemplo, levar isso para um ambiente de trabalho, e aí às vezes uma pessoa fala uma coisa, e aí você não tem essa skill para, tipo, coordenar isso, é muito difícil. Então, a gente precisa também saber as limitações da nossa profissão. Então, tipo, eu sei que eu tenho limitações, por exemplo, em relação a código, e eu não posso sair falando determinadas coisas. Então, geralmente eu falo assim, tem como, sei lá, falar pra mim, pra me ajudar? Eu acho que também precisa um pouco dessa humildade, né? É claro que, tipo assim, eu acho que o conhecimento tá aí. Não acho que o conhecimento é só uma coisa, tipo, vou pra universidade e adquirir esse conhecimento e eu posso me utilizar dele. Mas a gente também tem que ser responsável com os usos que a gente faz disso. Então, tipo, eu fiz uma leitura disso, não vou tentar vender isso como um produto na próxima vez só porque eu li isso. Porque também eu acho que o saber ele envolve experiência. E aí, experiência não é sobre eu ir para uma universidade e ficar muito tempo. A experiência, ela tem a ver com a prática que você tem disso, quando você vai falando sobre isso e vivendo sobre aquilo. Então, tipo, eu leio uma receita de bolo, quer dizer que eu sei fazer bolo. Eu tenho que ir lá, botar a mão, fazer o bolo, errar, entender qual que vai ser a receita ali que vai dar mais certo para as coisas que eu tenho, para aí depois eu falar, não, agora eu sei fazer um bolo, eu posso repetir esse bolo aqui. E aí eu acho que às vezes falta isso também, quando a gente vai pegar qualquer disciplina e tentar anexar com agilidade, da gente não só ler a receita e falar assim, agora eu posso vender isso que vai dar certo. Tipo, não funciona por aí. Genial. Eu vou aproveitar para fazer... Vai soar como um merchan. Mas tudo bem, eu não ligo não tem problema. Mas eu acho que essa composição que você falou, por exemplo, um dos lados sombrios, né? Essa composição que nem sempre acontece, né? E que deveria acontecer mais, de uma pessoa que conhece de psicologia junto com uma pessoa que conhece do contexto de tecnologia, né? Atuando juntas ali para falar sobre um conceito que tem base nas duas pontas, é mágico. E eu queria te convidar ao vivaço aqui para participar de uma das aulas que eu vou dar ano que vem. Segundo semestre do ano que vem, tá longe. Segundo semestre do ano que vem, mas já estamos planejando. Inclusive, provavelmente quando esse episódio for pro ar aí, já devo ter divulgado em alguma das redes sociais aí. É uma aula que eu vou dar sobre facilitação de grupo, né? Facilitação de pessoas, assim, e grupos no geral. E eu queria te convidar para dar uma das aulas comigo, assim, né? Te contratar, né? Pra dar uma das aulas junto comigo. Depois a gente entra nos detalhes, assim, de como que a gente faz isso acontecer, mas ao vivaço aqui já deixo
convite. Não vou esperar a resposta aqui só pra não ficar até se quiser falar ou não, né? Aí vai ficar feio. Não, eu aceito. Eu sempre aceito de primeira mão. Depois eu penso. O Panda, saudades do Panda. O Panda lançou uma vez... dentro de um grupo de um podcast que a gente gravou durante um bom tempo, Pontes e Elefantes. Quem não conhece o Pontes e Elefantes, vai lá, é basicamente a gente se metendo em áreas que a gente não tem domínio, mas curte conversar sobre. A gente tem algum domínio, né? A gente tem alguma experiência, né? Mas a gente não estudou culinária na universidade, a gente está só fazendo bolo no dia a dia aí e tentando seguir as melhores receitas. Mas o Panda tem uma frase que é: a gente se compromete, depois a gente vê se dá conta. Eu gosto muito dessa frase, é muito realidade. Então temos aqui um comprometimento, depois a gente vê se dá conta. Pra quem tiver interesse no curso aí, me acompanha nas redes sociais, estou tentando usar mais o LinkedIn. Inclusive, tudo que eu contei, a história que eu contei sobre o Christopher Alexander, sobre a conferência que eu fui em 2020, papapá, eu fiz uma série de textos no LinkedIn que está sendo publicada também no Black Papers, blackpapers.tech, iniciativa muito, muito foda do Rafael Ireno, que tá correndo junto com a Agilidade Preta, também faz parte da Agilidade Preta. O Rafael Ireno, ele tá... Eu não conversei com ele ainda pra saber se esse é o pitch oficial, tá? Que fique claro aqui. Mas pelo que eu entendi do Black Papers, e que eu tô gostando muito do blackpapers.tech, ele tá agregando conteúdos relevantes dentro desse universo de tecnologia, né, mais amplo. Ele tá agregando conteúdo publicado por pessoas pretas dentro do blackpapers.tech, né, o site. E esses textos que eu tô escrevendo sobre essa conferência estão lá dentro do blackpapers.tech. Então vale a pena acessar. Fiz os merchans aqui então, todos. Agilidade Preta também, quem não conhece, segue nós no Instagram, @Agilidade Preta. Carol faz parte, eu faço parte, Rafa Ireno faz parte, Rafa Albino faz parte, Rafa Cáceres, Naomi, sei lá, tem muita gente aqui. Um beijo pra todo mundo da Agilidade Preta. Eu ia puxar, Carol, uma das linhas aqui, que é sobre esses convites, né, assim, hoje você vê, eu acabei de fazer um convite ao vivaço aqui, né, hoje você vê isso já acontecendo como realidade, assim, do tipo, por exemplo, a empresa que te contratou, né, ou as empresas que te contrataram até hoje para trabalhar com agilidade, foi intencional por você ser uma psicóloga, ou casualmente você era uma psicóloga que aplicou para a vaga, assim. E outros convites, né? Meu convite aqui para você participar desse podcast foi muito intencional. Do tipo, cara, é a Carol, tipo, psicóloga foda. Toda vez que eu bato papo com ela, eu queria que tivesse gravado. Dessa vez vai estar gravado, então tá convidada pra gente gravar esse episódio. Mas esse tipo de convite, né? Que você sugeriu aqui, que eu concordo muito, que deveria acontecer mais frequentemente. Ele já tá acontecendo organicamente dentro do universo de tecnologia? Ou você, por acaso, é uma pessoa agilista que estudou psicologia? Olha, só quem me contratou que vai saber falar melhor. Mas o que eu acho, eu não acho que eu fui contratada porque eu era psicóloga. Eu acho que, tipo, tem algumas skills que a psicologia ela me ajudou a exercer melhor, por exemplo, a comunicação. E eu acho que isso foi muito bem visto em algumas entrevistas que eu fiz. De entender que eu me comunicava e tal, muito bem, mas não acho que foi tipo, ela é psicóloga, então ela pode ajudar nisso. Tanto que, tipo, agora, recentemente, assim, que as pessoas, tipo, estão a descobrir que eu fiz psicologia e estão, tipo assim, você pode ajudar nisso. Tipo, por exemplo, lá na empresa tá o movimento da gente ficar aprendendo sobre KMM. Uhum. E aí, em vários mais falou assim, olha, KMM fala de psicologia, você não é formada. Aí eu percebi um movimento de, tipo assim, você pode falar desse lugar. Mas assim, eu percebi esse movimento, por exemplo, de uma pessoa que sabe que eu sou psicóloga, já é muito próxima a mim, a gente tem uma intimidade, aí ela levou isso para outras pessoas do trabalho. Tipo assim, olha, eu conheço a Carol, a gente já trocou vários papos sobre psicologia, sobre saúde mental, e aí eu acho que ela consegue dar um pingo aqui nessas coisas do KMM que a gente não consegue, que tem uma limitação enquanto profissional. Mas assim, foi mais um movimento de ter uma relação para além do trabalho com algumas pessoas e as pessoas irem percebendo isso. Mas acho que, tipo, não foi intencional, eu que já tinha um conhecimento de psicologia, ser inserida nesse contexto. Acho que não teve esse pensamento da empresa de pensar que era necessário isso, assim. Acho que foi pensado mais para minhas skills como um todo do que como uma formação que eu tinha que eles pensaram para além. Eu acho que é algo que pode ser pensado, assim. Por exemplo, lá na minha equipe você é uma pessoa que ela é produtora musical. E aí, quando você olha pra isso, você fica tipo assim, gente,
como assim? Mas é uma pessoa extremamente organizada, tipo assim, ela tem um pensamento... É incrível, assim, e ela mesma fala, tipo assim, eu tô começando agora a usar agilidade na parte de produção musical que eu faço, de produção cultural, e aí isso, tipo assim, conversa de um lado pro outro. Também tem outra colega minha que ela é formada em jornalismo, e aí, assim, toda vez que a gente vai escrever alguma coisa que a gente quer encontrar as melhores palavras ali pra fazer um material para disponibilizar para a empresa, é sempre ela que, tipo assim, vai fazer tudo isso. E eu acho que, tipo, quando ela foi contratada, provavelmente isso não foi pensado de como seria importante ter uma pessoa ali que soubesse escolher palavras, porque isso também é muito importante. Tipo, quando você faz uma leitura, fazer uma leitura atrativa de um material que vai chegar para você, Flight Levels. Aí vem uma leitura que é, tipo, toda organizada, tem todo um intuito ali de prender o leitor, já é outra coisa. Então, acho que as empresas ainda não estão pensando nisso, mas eles ganhariam muito pensando nisso. Você sabe que essa semana eu tô fazendo um curso com o Joe Yoder, né? Que é o amigo que me convidou lá em 2020 e que puxa essa conferência há 30 anos, né? O Joe tá aqui no Brasil dando um curso de extensão na USP e eu tô fazendo, né? Primeira vez que eu tô estudando lá na USP, vivendo essa experiência, que inclusive daria um episódio inteiro sobre isso, né? O que é uma pessoa negra que nunca esteve na USP, estando na USP durante uma semana. Mas o curso tá sendo muito bom, assim. E o curso é sobre uma disciplina chamada DDD, que é Domain Driven Design, Desenho Orientado a Domínio. E é um tópico que eu tô estudando faz um tempinho, assim, mas eu tô... Eu lembro de você falando no Agile Brasil do ano passado. Ah, é? No Open Space. Ah, é verdade, a gente fez um Open Space mó legal sobre DDD. Nossa, um beijo pra todo mundo que ajudou a puxar. Lembro que foi o Edu, o Felipe e o Sebas. Edu, Felipe e Sebas. Galera da Thale. A galera todo mundo se mobilizou porque ficou mó galerona depois e tal, mapeando os domínios ali. E ontem na aula, o Joe trouxe uma ilustração muito simples, assim, que eu já tinha o conceito na cabeça, mas quando você vê ilustrado, até botei nas minhas anotações, é muito mais da hora, né? Eu sou muito visual. Então ele colocou uma figurinha que é como funcionava o desenvolvimento do software antigamente, que era do tipo, sei lá, a pessoa que tá lá na ponta não se importa com quem conhece profundamente sobre o negócio, quem conhece profundamente sobre o negócio não se importa com quem vai desenvolver também não se importa com nenhuma das partes, só quer fazer código, e o código acaba ficando um negócio que não resolve o problema de ninguém. Então fica quase que um telefone sem fio. Eu vivi muito esse telefone sem fio, assim, né? Eu fui catequizado pra ser fui doutrinado ali pra ser a pessoa que não se importa com o resto, o que importa é código, faça código, entrega código e acabou. E eu percebia das pessoas que entendiam mais sobre negócio, né? Eu trabalhava pro mercado financeiro, quem entendia sobre o negócio, que o mercado financeiro é um negócio bem difícil, inclusive, a galera que tacava o foda-se pra quem sabia de código, né? Do tipo, era um menosprezando o conhecimento do outro, praticamente, o tempo todo, né? E se afirmando. E o DDD, ele já traz uma outra perspectiva, né? O DDD, ele traz uma perspectiva de a gente ter um modelo mental compartilhado, né? O desenho orientado a domínio entende que o domínio, ele não tá só na cabeça de quem entende profundamente sobre o negócio, ele não tá só na cabeça de quem usa, ele não tá só na cabeça de quem vai codar. Ele tá na cabeça de todas essas pessoas, mas cada pessoa tem um modelo mental sobre esse domínio, e o nosso desafio é chegar num modelo mental compartilhado, e o nosso código vai ser reflexo desse modelo mental compartilhado. Eu achei muito bonito essa imagem que o Joe fez ali nos slides dele, tanto que eu repliquei, né, nas minhas anotações, e me lembrou muito o pensamento sistêmico, me lembrou muito a Quinta Disciplina, do Peter Senge, livro que eu gosto bastante, sempre cito aqui. E isso me trouxe o insight, né? Porque eu tô trazendo toda essa história agora? Porque isso me trouxe o insight de que talvez quem não traga pessoas que são psicólogas ativamente, né, intencionalmente para fazer parte desses contextos de tecnologia, talvez não tenha se ligado de que todo domínio tem o fator humano envolvido, né? Tem o fator psicológico envolvido, desde a parte de user experience, que seja, até a parte da solução que a gente tá bolando mesmo ali no final, e quem tá bolando essa solução e tudo mais. Então eu penso que dentro de uma sessão de desenho de qualquer software que seja, ter uma pessoa que seja psicóloga, acho que o domínio não precisa nem ser psicologia em si, né, mas vai ter o fator humano ali envolvido, né. Então fiz toda essa reflexão para dizer que eu acho que esse movimento de psicologia e agilidade, né, psicologia e tecnologia começando a se encontrar mais, faz parte dessa nova forma de desenvolver tecnologia que a gente está descobrindo ao longo dos últimos 20 anos que seja, mas ganhando escala, ganhando proporções muito maiores, com suas distorções inclusive, né? Não vou deixar de citar aqui distorções que existem, mas nos últimos
poucos anos, assim. Então eu vejo esperançoso. Você tem esperança, Carol, pro futuro? Você é uma pessoa esperançosa? Eu sou uma pessoa esperançosa, senão eu já teria parado de viver. Mas eu também sou uma pessoa que reclama muito, porque eu acho que é reclamando, abrindo a boca que a gente chega em algum lugar. Se expressando, né? A gente tem que se expressar. E temos aqui espaço para nos expressar. Inclusive, eu queria agradecer aqui a K21 e a Nauer, né? No meu tempo era só K21, agora é K21 e Nauer. Então a K21 tá focada em educação e o braço de consultoria da K21, né, que eu trabalhei durante bastante tempo, se tornou a Nauer agora, nome legal, Nauer. Então, K21 e a Nauer por esse espaço aqui pra Agilidade Preta, pra gente gravar um episódio. Eu queria deixar aqui no finalzinho, antes de passar a palavra pra você, um insight que eu demorei muito tempo pra me ligar e que é legal trazer aqui explicitamente, que não é porque a Agilidade Preta é uma comunidade formada por pessoas pretas, né, ou que eu sou uma pessoa negra e você é uma pessoa negra, que a gente precisa falar sobre negritude aqui pro mundo, né? A sua especialidade é psicologia, a minha especialidade é tecnologia, nosso conjunto em comum é gestão no geral, e a gente tá aqui pra falar sobre isso, né? E somos duas pessoas pretas falando sobre temas que a gente estuda profundamente há muito tempo. Isso não significa que eu não possa falar sobre negritude, eu gosto muito desse tema, mas eu acho que dentro desse novembro, inclusive estamos em novembro, né? A gente tá perto aí do 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, é uma reflexão muito legal de trazer, que envolva pessoas negras para falar sobre suas áreas de estudo, seus campos de estudo, e não necessariamente sobre negritude. Mas não deixe também de trazer a pauta de negritude frequentemente, mas para isso tem pessoas especialistas, né, nesse tema, inclusive. E também, negritude não é um assunto só de pessoas negras, né? Negritude também é um assunto de pessoas brancas. E aí, aproveitando o Novembro Negro, né? Tem não, gente, agora não sei se ela é psicóloga, mas enfim, tem um livro dela que é muito bom, e ela é uma pessoa branca, ela é paulista, ela foi criada, inclusive, em uma família ali de classe média alta paulista, e ela tem um livro, o nome dela é Lia Schuckman, que é Entre o Encardido, o Branco e o Branquíssimo. E aí ela fala um pouco sobre essa hierarquia de poder na cidade de São Paulo. E é uma pessoa branca que se propõe a falar sobre racismo, entendendo que o racismo é estrutural. Então, não é uma questão de pessoas brancas, principalmente porque foram pessoas brancas que colocaram, que tiveram, né, esse ideal, essa hegemonia, e colocaram as pessoas brancas nesse lugar, pessoas negras nesse lugar. Então, para quem aí quer comprar um livro novo na Amazon, sei lá onde, ou quer fortalecer uma livraria, também tem uma livraria ótima, inclusive a Travessa, leiam esse livro. Eu acho bem legal, porque é uma pessoa branca, e às vezes também é interessante da gente ler a parte do lugar que é mais próximo da gente. Então, acho que ler uma pessoa branca falando sobre o racismo ali enraizado dentro da sociedade paulistana traz um contexto muito próximo, e não fica aquela coisa tipo assim, não, o racismo não tá aqui, o racismo tá lá nos Estados Unidos, lá com o Martin Luther King, etc. Não, aqui a gente é miscigenado. E aí é bem legal esse livro. Tá confirmado aqui, vimos nossa equipe de... como que é? Fact-checking, de verificação de fatos aqui, que tá confirmado. A Lia Schuckman é psicóloga, mestre em psicologia aqui pela Universidade de Santa Catarina. E o link pro livro dela, inclusive na Livraria da Travessa, vai estar aqui na descrição do episódio, junto com o link para Agilidade Preta, junto com o link pro meu perfil, junto com o link pro perfil da Carol, junto com o link pro perfil da Agilidade Preta no Instagram. Tem mais algum que a gente tem que colocar aqui? Que eu esqueci. Pontos e Elefantes, eu citei o Pontos também. Acho que é isso. KMM? KMM vocês acham por aí? Procura aí no Google o que vocês acham. Acha aí, qualquer Foucault, vocês também acham coisa aqui. Carol, obrigado por esse papo muito, 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 muito bom. Tomara que você tenha curtido também. Tomara que a galera tenha curtido. Por favor, deixem feedbacks. Eu não sei se as plataformas de áudio todas estão com a opção de feedback habilitada dentro da própria plataforma. Mas se tiver, deixa aí um comentário, deixa aí 5 estrelas, manda mensagem, publica no LinkedIn. Eu tô usando LinkedIn agora, então publica lá no LinkedIn, me marca a Carol, falando sobre esse episódio. Eu também sou, mas eu tô aqui, gravando 500 episódios de podcast, a gente se joga. Obrigado, Carol. Mas obrigada, Lu, eu amei a conversa, amei tudo. Eu sempre fico muito confortável com você, gente. Gostei pra caramba. Tomara que o pessoal goste também. Tamo junto. Ano que vem dando aula junto, hein? Isso. Uma aula junto comigo. Uma das 4 aulas que eu vou dar sobre facilitação, você vai estar lá. Estamos comprometidos. Depois a gente vê se dá conta. Vamos ver. Muito bom. Beijo, galera. Tchau, tchau.
Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21 e da Nowhere. Se você curtiu, compartilhe. Inscreva-se no seu agregador de podcast favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.